ele me pediu talvez um dos mais fáceis temas para trabalhar: os atributos de Deus. Olha que coisa mais simples do mundo. Hoje pela manhã, só coisa boa. Hoje pela manhã nós trabalhamos os atributos de Deus e sua relação com os seres humanos, parte 1, onde falei sobre Deus, dos seus atributos. Ele é o Deus Criador, Ele é a verdade e Ele é autossuficiente, autoexistente. Hoje pela manhã nós vimos que os atributos de Deus são quase inumeráveis. Há escolas teológicas que dão até mais de 100 atributos de Deus. Talvez os mais conhecidos ficam em torno de 20, 30. Mas a grande verdade é que nós não sabemos de fato quantos e quais atributos Deus possui. Falamos hoje também que quando a gente fala de Deus, nós estamos falando da Trindade. Deus foi um nome que a Trindade escolheu para si, para ser adorado pela criação. Então, às vezes, pelo costume e pela cultura, nós quando falamos Deus, nós pensamos num ser. Mas na verdade, quando nós falamos Deus, pronunciamos a palavra Deus, nós estamos falando da Trindade, porque a Trindade, antes de haver criação, a Trindade se bastava. A Trindade vivia em uma eterna festa, que principalmente João Damasceno, no século 7 da nossa era, trabalhou um termo chamado pericorese, e que foi um termo já antes dele, um pouquinho, os capadócios, grandes teólogos, já trabalhavam a pericorese, ou um tempo quando não havia criação, a Trindade vivia em uma eterna festa. Hoje pela manhã eu falei que o texto de Hebreus, inclusive o pastor Giovanni fez a referência hoje à noite, quando diz que olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, e aí vai o texto que quase não se trabalha, só se trabalha essa primeira parte, mas na outra parte desse texto ele vai dizer que em troca da alegria que lhe estava proposta. Ora, que alegria era essa? Exatamente essa festa, essa alegria que a Trindade tinha antes da criação. Então, existia só a Trindade. Quando a Trindade decidiu criar, e criar seres que pudessem ser expressão exata deles na terra, agora esta criação vai se relacionar com a Trindade. A Trindade passa a se chamar Deus, porque é chamando a Trindade de Deus que a criação vai se relacionar com o que o criou. É muito interessante isso. É muito interessante. Então, Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. Então, neste exato momento, a Trindade se chama Deus. É como se fosse assim: a Trindade criou, chega para a criação e vai dizer: olha, nós trouxemos vocês à existência, vocês não eram nada, mas nós trouxemos vocês à existência, e agora vocês têm que adorar a gente, porque toda a criação, para ela ter a razão por que existir, vocês têm que adorar nós que criamos vocês. Então a criação pergunta: ok, nós vamos adorar, mas como é que, quem é vocês que nos criaram? Então é como se a Trindade falasse: vocês vão se relacionar com a gente e vai chamar a gente de Deus. E a partir de então, Deus criou, Deus o nome da Trindade. A Trindade nos cria e se chama Deus para a criação. Então, nós começamos e vemos muito sobre isso hoje de manhã, falando assim: Deus é o Criador, que é um atributo de Deus. Deus é a verdade, que é um atributo de Deus, e Deus é autoexistente. Eu falei hoje de uma frase que deixa a gente doido, mas é porque de fato nós não temos como entender Deus, que na teologia chama-se Deus é a causa não causada. Eu sei que parece lógico,
não é? Mas dentro da licença teológica, a gente vai encontrando caminhos. Então, gente, estudar Deus é impossível. Eu falei hoje de manhã que quando uma pessoa estuda direito e se torna um advogado, uma advogada, e ele vai galgando espaço, crescendo na sua profissão, faz pós-graduação, faz mestrado e por fim faz doutorado. Então aí uma pessoa, quando chega ao doutorado ou pós-doutorado, ele tem o título de doutor em direito. Ou quando ele se torna um médico, e ele vai estudando até atingir o grau de doutor em medicina. Ou ele é um cientista e vai estudando e torna doutor naquilo. O teólogo é o único que não pode ter título de doutor de Deus. Você fez doutorado em teologia? Por exemplo, eu tenho mestrado em teologia, ainda não fiz doutorado. Mas se um dia eu fizer doutorado em teologia, eu não posso dizer que eu sou doutor de Deus, que Deus é inadministrável, Deus é insondável. Então os atributos de Deus são impossíveis da gente de fato descobrir quais são e quantos são. A nossa mente é muito finita. Como já diziam os filósofos, o infinito não pode caber no finito. Então nós não temos condição de mensurar Deus. Mas, por sua graça, Deus dá pequenos indícios de quem Ele é, e através desses pequenos indícios de quem Ele é, nós chamamos de atributos. Então Deus não pode ser objeto de estudo. Tomás de Aquino, no século XIV, ele disse: tudo que nós podemos aprender de Deus é aquilo que Ele não é, porque é insondável. Deus é insondável, nós não temos condições de estudar Deus. Ok, eu não posso estudar Deus. Se eu pudesse estudar Deus, Ele não seria diferente dos deuses dos pagãos, porque os deuses dos pagãos são completamente estudáveis. É fácil a gente estudar Odin, Thor, Star, Astarote, Marduk, Zeus. Mas Deus seria apenas então mais um personagem. Não, Deus é instudável, como um neologismo aqui, instudável. Mas o que a gente aprende de Deus? Apenas alguns dos seus atributos. E apenas alguns dos seus atributos que Ele permite que a gente saiba, para que a gente se relacione com Ele. Ok? Falei mais ou menos isso hoje de manhã. Eu fiz uma pequena introdução agora do que eu fiz hoje pela manhã. E agora, para não ser muito sacal, muito chato, porque um tema às vezes teológico não é atraente, mas ele é necessário, não é? Eu gostaria de falar exatamente os atributos de Deus e sua relação com os seres humanos, porque se Deus nos deixou atributos dele para que a gente pudesse estudar, é porque Deus tem um interesse. Você precisa saber como que eu sou, não quem eu sou, mas como que eu sou, para você se relacionar comigo. Para isso Deus deixou os seus atributos. E eu gostaria de convidá-los, por favor, a abrir a Bíblia no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 11, versículo 33. Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36. Hoje de manhã eu abri espaço para perguntas, eu não vou abrir agora, tá? Mas foi muito interessante hoje de manhã. Romanos capítulo 11, verso 33 a 36 nos informa o seguinte: diz a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra que vem nos orientar, que vem trazer para nós uma luz sobre os seus atributos, dos que podemos conhecer e podemos estudar.
Nos dê a capacidade mental, Senhor, a capacidade lógica de entender aquilo que nós vamos ouvir nessa noite. Teu Espírito Santo esteja dirigindo nossas mentes e corações na sua palavra, no que vamos tratar. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Feita essa introdução, nós vamos tentar descobrir mais 3 atributos de Deus e como que pode ser relacionado com os seres humanos. Dentro dessa proposta para mim hoje à noite, se você quiser saber o que eu trouxe hoje de manhã, você pode entrar no Facebook da igreja e lá você vai ter todo o conteúdo do que eu falei hoje pela manhã. Mas agora eu gostaria de compartilhar 3 atributos e eu considero, pastor Giovanni, esses 3 atributos especialíssimos. Especialíssimos. Porque esses 3 atributos que eu vou trabalhar com vocês nessa noite são atributos especiais que Deus nos presenteou. Deus nos deu a capacidade, de viver 3 de seus atributos com um propósito, para que a raça humana não se autodestruísse por causa do pecado. Preste atenção. Eu vou compartilhar com os irmãos e irmãs 3 atributos de Deus, dos quais Ele nos presenteou com um objetivo: que nós não nos autodestruíssemos por causa do pecado. Porque assim que o pecado entrou na experiência humana, a nossa certeza líquida e certa, que nós seremos como bichos, nós seremos como animais, nós seremos como brutos, e nós mataremos uns aos outros. A Trindade, quando eu falo Deus, eu me refiro à Trindade. Quando a Trindade expulsou os nossos pais do jardim, expulsou-os para que eles não estragassem mais ainda a existência, eles nos deram 3 de seus atributos, dos quais, por causa desses atributos, nós não nos autodestruímos. Estão curiosos para saber? Primeiro lugar, primeiro atributo que Deus nos deu, seus atributos que nos deu, Deus nos deu a sua bondade. A Bíblia diz assim no Salmo 119, 64: a terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Salmo 34, 8: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom. Deus é bom. Não tem uma canção que diz assim: Deus é bom o tempo todo Deus é bom? Deus é bom. A bondade de Deus é um assunto vasto que ocupa uma enorme porção do Antigo Testamento. Deus é bom. Êxodo 33, verso 18 e 19 diz assim: quando Moisés pede para Deus ver a glória de Deus, rogo-te, mostra-me a tua glória. E Deus lhe disse: eu mesmo farei passar diante de vós toda a minha bondade, e proclamarei o nome do Senhor diante de vós, e serei gracioso, e a quem serei gracioso, e mostrarei compaixão por quem demonstrarei compaixão. Deus é bom, e Deus é bom mesmo, Deus é bom em essência. Esse atributo de Deus é um atributo perfeito. Quando nós falamos que Deus é bom, Ele é bom mesmo. E por que nós não entendemos muito isso? Porque nós estamos numa luta diária com o pecado. E olha que coisa interessante, irmãos e irmãs: o ser humano, eu e você,
somos pecadores, somos parte de uma raça caída, temos uma natureza corrompida, mas existe em nós princípios de bondade. Preste atenção, porque você talvez passe a entender alguma coisa da história e da vida. Nós somos maus, nós não somos bons. Nós temos a capacidade de fazer coisas boas, mas não somos bons. Quando a Bíblia diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. O que você espera de um pecador? Só o que não presta. Aliás, Jesus mesmo disse uma frase que às vezes nós não paramos para prestar atenção no paradoxo dessa frase. Nessa frase que ela filosoficamente é contraditória. Ele disse o seguinte em Mateus 7,11: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas ao que lhes pedirem. Preste atenção, vós que sois maus. Ok, se eu sou mau não posso ser bom. É lógico. É claro. Mas olha o paradoxo, olha a contradição. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas. Ou seja, olha que coisa interessante. A bondade de Deus é tão grande para com a humanidade que Ele não permitiu que nós virássemos bichos, porque Ele nos deu a capacidade de exercermos bondade. Salmo 27,13: espera o Senhor, sede fortes, e deixai que vosso coração tome coragem. Sim, espere pelo Senhor, Ele é bom. A Bíblia diz assim, em vários textos bíblicos, diz assim, que a terra está cheia da tua bondade. Mas quando você olha e pensa assim, tanta coisa errada acontecendo no mundo, tanto assassinato acontecendo no mundo, tanta coisa terrível acontecendo no mundo, e é verdade, só que nós ainda temos o privilégio, mesmo no meio de tanta maldade, ainda assim há pessoas muito boas. Eu sei que dá um nó na cabeça da gente, eu sei que às vezes a gente não entende certas coisas, mas graças a Deus que Ele nos deu a capacidade de exercermos bondade, porque de bondade em bondade, bondade em bondade, nós vamos nos sustentando. Muitas vezes nós cantamos: Deus é tão bom, Ele é tão bom para mim. Lembra dessa canção? Isso é verdade. E Deus é bom mesmo. Para começar, Deus sabia que o homem se afastaria dele. Ou seja, a nossa queda era uma queda sabida. A nossa queda era uma queda conhecida. Inclusive, eu preguei isso ano passado aqui, ano retrasado aqui. A nossa queda era uma queda sabida. Ou seja, Deus sabia que os nossos pais iriam pecar e iriam sair da graça dele. E Deus, Ele poderia nos destruir. Ou pelo menos, se Ele não quisesse nos destruir, Ele apenas nos expulsaria do jardim. Não, Ele só expulsou a gente do jardim e nos deu a capacidade de sermos bons, para que a gente não se acabasse a nossa história. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus é bom, Deus nos sustenta, Ele sustenta os homens apesar da nossa rebelião contínua. Esse também é um outro sinal da bondade de Deus. Ele não executa os ímpios no momento em que pecam. Deus é tão bom, Ele é tão bom, que alguém pode perguntar assim: João, por que Deus não destrói os maus? Um dia uma pessoa me perguntou assim: Ellen, pastor, por que Deus não destrói os maus?
eu falei assim, eu vou dar um exemplo. Um dos homens mais maus da história se chamou Herodes. Herodes era um homem mau. Herodes, ele mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, na tentativa de matar a Jesus Cristo. Um homem que ordena matar criancinhas de peito é um homem mau. O José foge para o Egito, e quantos anos que ele fica lá? 2 anos. Ora, por que Deus não fez alguma coisa com Herodes? Por que Deus não deu um AVC nele? Falando em termos mais modernos. Por que Deus não deu um ataque cardíaco no Herodes? Por que Deus permitiu que o José fizesse aquela ginástica toda, carregar toda aquela parafernália de marceneiro, ir para um país estranho, aprender a língua, fazer a freguesia? O José fez uma ginástica, um dia eu vou falar só sobre o José aqui. O José fez uma ginástica que você não imagina. Por que Deus não matou Herodes? Por uma razão eu respondi para a pessoa. Porque Deus deu tempo para Herodes se arrepender de ser um homem mau. Deus é tão bom que Ele não elimina o mal de primeira. Ele dá tempo e condições para que ele se arrependa. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Quando você observar homens maus da história, por que Deus não elimina esses homens maus? Porque Deus está dando chance para eles se arrependerem de sua maldade. Se eles não se arrependerem de sua maldade, Deus os extirpa da história. Deus é bom comigo, Deus é bom com você. Deus é bom, e esse atributo que Deus nos deu, Ele deu para que a gente pudéssemos exercer esse princípio de bondade. Deus é bom. A Bíblia diz no Salmo 23, verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 68, 10: aí habitou o teu povo em tua bondade, ó Deus, fazendo provisão para os necessitados. Efésios 2:7: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus é bom. E Ele nos emprestou a capacidade de sermos bons, para que a gente não se autodestruíssemos. Porque como é bom a gente receber um ato de bondade. Como é bom você estender a mão para uma pessoa que precisa de ajuda. Como é bom quando uma pessoa está absolutamente sem saber o que fazer na sua vida, e alguém chega lá para ajudá-lo. Quantas vezes pessoas não têm o que comer na sua casa, como o pastor Giovanni falou aqui, dessa ajuda ao ministério do pastor Cid, que eu conheço. Eu estive lá pregando para um grupo de pessoas que estão tentando se livrar do vício maldito das drogas. E quando ele está lá lutando com aquelas pobres almas, chega uma pessoa com cesta básica, com roupa, com remédio, com dinheiro, com recursos, atos de bondade. Se Deus não emprestasse a sua bondade, a gente não faria isso. Quando você dá a sua oferta e devolve o seu dízimo, é ato de bondade. Deus é bom, e Deus nos ensina a sermos bons. Não podemos ser bons como Ele é, porque a bondade de Deus é perfeita. A nossa bondade, na verdade, a bondade na gente é um corpo estranho, porque a nossa índole é sempre má. Ou seja, se um ser mau tem ações boas, tem uma coisa estranha dentro desse ser. A filosofia não consegue explicar isso, mas a teologia consegue explicar. Como que explica? Deus nos emprestou a pecadores maus a condição de sermos bons. Essa contradição da história é a coisa mais fantástica que existe. Ou Ele faz isso, ou nós vamos virar bichos.
Deus é bom. Deus é bom. Segundo lugar, o segundo atributo de Deus que Ele nos empresta é a sua justiça. A sua justiça. Salmo de número 11. Deus está falando com você? Salmo de número 11, versículo 7 nos informa o seguinte. Salmo 11, 7 diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Deus é justo, Ele ama a justiça. O que é justiça? Justiça é o tratamento justo e imparcial de Deus com todas as pessoas. A justiça de Deus é correlato com a sua santidade ou a sua excelência moral. Uma vez que Deus é eternamente perfeito, Ele é completamente imparcial em seus julgamentos e trata as suas criaturas com equidade. A justiça é a santidade de Deus em ação. O Gênesis 18, 25, o Abraão conversando com Deus, quando Deus disse que iria destruir Sodoma e Gomorra por causa da sua justiça, Abraão disse: não fará bem o juiz de toda a terra? Deus é sempre certo em todas as situações e em todos os momentos. Salmo 89, 14, justiça e direito. Senhor João, doutor João e doutor Edmilson. Tem mais advogado aqui? Tem dois aqui. Justiça e direito, percebe? Justiça e direito são palavras correlatas. Qual é o princípio de justiça e direito? Qual é o princípio? Qual é a prima iuris? Prima iuris. Ou qual é a primeira justiça? Deus. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Porque Deus é justo, Ele define o que é justiça. O que é justiça? Justiça é tão somente a vitória do bem contra o mal. A justiça nada mais é do que isso. Você tem que ser perfeito diante da lei. Se você não for perfeito diante da lei, você vai incorrer em um crime. E se você incorrer em um crime, a justiça vai vingar a sociedade. Porque justiça e vingança são termos intercambiáveis. Eu vou explicar isso para vocês. Quando uma pessoa é incorrida num crime, e conforme o crime dessa pessoa, ele vai ficar preso 5 anos, 10 anos, 6 meses, seja o que diz a lei, a vida dessa pessoa está acontecendo justiça. O que é justiça? Significa que o mal está sendo destruído pelo que ele fez. Qual é esse princípio? É de Deus. Veja, isso é importante você ter noção. Justiça, a justiça do Ocidente, ela é de origem romana. Porque o César, ele era reconhecido e a própria população tratava César como um deus. E César, ele era patrono da justiça. A justiça, por si só e pela origem dela, ela é algo acima do bem e do mal, porque é a justiça que vai julgar o que está acontecendo de errado. Ou seja, a justiça é a única instituição existente no mundo que pode julgar o mal e punir o mal. Dentro dessa perspectiva, justiça só Deus pode exercer, porque Deus é o único acima do bem e do mal. Mas o César arrogou para ele a divindade, e por isso que o César se tornou justiça. E como a justiça romana influencia todo o Ocidente, nós trouxemos essa herança romana até os nossos dias, a tal ponto que nós só usamos o latim. Habeas corpus,
e etc. Os termos em latim que se usa na justiça são termos que vêm de Roma, que é a origem César. E que na verdade é uma coisa muito interessante, porque a justiça por si só, sendo que está acima do bem e do mal, ela é impessoal. E é por isso que ela pode fazer vingança. Deus é um Deus vingador. Aí alguém vai falar assim: não, pastor, Deus não é vinga, Deus é amor, Deus não vinga. Porque nós estamos querendo trazer a vingança de Deus com a nossa. A nossa vingança é pecaminosa. Por quê? Porque eu não estou acima do bem e do mal. Então toda a justiça que eu faço pelas minhas mãos é crime, porque eu não estou acima do bem e do mal. O juiz que dá sentença a um criminoso, ele não faz por si só, ele faz em nome da justiça, que é impessoal e que está acima do bem e do mal. Os irmãos estão entendendo? Agora, o que tem a ver isso com o atributo de Deus com a gente? Se nós não tivéssemos o princípio de justiça em nós, nós mataremos uns aos outros e o mal seria banalizado. Se não houvesse uma vingança, entenda-se a palavra justiça, nós não teríamos princípios morais. Então Deus, a Trindade, quando o homem foi expulso do jardim, Ele nos deu o princípio da justiça. Vocês vão institucionalizar algo que vai punir o mal, porque se o mal não for punido, vocês vão se matar uns aos outros e o mal vai ser banalizado. Princípio de justiça. Salmo 48:10: como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra, a tua destra está cheia de justiça. Amós 5:23: afasta de mim o estrépito de teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Eu sei, você sabe que no Brasil a nossa justiça está em crise. Por que o brasileiro não aceita o que está acontecendo vindo do STF? Porque, por definição, o STF é a nossa Suprema Justiça, que deveria fazer o quê? Como origem, punir o que está errado. Quando o nosso princípio jurídico está invertido, nós nos sentimos revoltados. Ora, por que eu me sinto revoltado? Porque Deus me deu o princípio da justiça e eu preciso me sentir vingado por ela quando o mal acontece comigo ou com alguém. E quando você se sente injustiçado por algo que não deveria, quando um criminoso ele não é de fato condenado, ou não é condenado como deveria ser no rigor da lei, você se sente que não foi feito justiça. Princípio de Deus. E se isso sair de nós, nós vamos virar animais. Nos animais não tem justiça. A leoa come a presa, o leopardo devora a presa. Na natureza é a lei, impera a lei do mais forte, é o predador que caça a presa, e a presa tem mais é que se virar. As pessoas brincam bem assim: como é que você está, João? Eu estou matando um leão por dia. Não é assim? A presa, quando chega o final do dia viva, ela diz assim: ufa, ganhei mais um dia de vida. Isso é entre os animais. Não somos animais. Entre nós há princípios de justiça. E todas as vezes que a justiça é feita na terra, Deus é glorificado por causa da justiça. Deus é justo, irmãos e irmãs. E Deus, quando Ele pune uma pessoa, pune por justiça. Pune porque o mal tem que ser castigado, o mal tem que punir, ser punido. Vocês lembram daquele texto em Lucas 16, quando a alma do rico está no inferno? Lembra daquele texto?
De acordo com os estudiosos, ele tinha um nome, chamava Dives. Lázaro e Dives. Dives é um suposto nome daquele rico, de acordo com o Talmud rabínico. E você vai lembrar aquele texto? O texto vai dizer o quê? O texto vai dizer assim, que a alma do rico está sofrendo, e ele não está no inferno porque ele era rico, ele está no inferno porque ele rejeitou a Deus. E ele fala para Abraão o quê? Manda Lázaro ir na casa dos meus irmãos. Manda Lázaro refrescar a minha boca. Não é isso que ele fala? Ele fala outras coisas, mas ele não diz assim para Abraão: pai Abraão, eu estou aqui injustamente. Ele não reclama porque ele está lá. Ele não se sente injustiçado por estar lá. Ele está lá porque ele sabe que merece estar lá. E ele não reclama por estar lá. Ele só está preocupado com os irmãos que estão lá na terra e que estarão lá com ele se eles não se arrependerem. Princípio de justiça. Provérbio diz que quando o ímpio for julgado e for para o inferno, ele vai até contente, porque sobre ele foi feita a justiça. Agora eu fico pensando, irmãos e irmãs, qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é que alguém tem que morrer. Lembra? Justiça é quando é o mal que é punido pelo bem. É quando o errado é punido pela santidade. Somos pecadores, não somos? Sim ou não? A Bíblia vai dizer que nós transgredimos a lei. Logo nós somos o quê? Criminosos. Por que nós temos a chance de não sermos condenados? Porque Jesus Cristo foi a nossa justiça. Alguém tem que morrer. Porque na nossa lei brasileira, se a pessoa cometeu um crime e ofendeu a justiça, logo ele tem que ser penalizado na cadeia. Diante de Deus não tem cadeia. Diante de Deus é a morte. Alguém tem que morrer. Mas Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo fez justiça em nosso lugar. A Bíblia diz em Romanos 8:1: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, te livrou da justiça de Deus. Para o todo ser humano? Não. Apenas para aqueles que entregarem a vida a Jesus Cristo. Deus emprestou a sua justiça para que nós não vivêssemos como animais. Em terceiro e último lugar, para o conforto dos irmãos. Quando o pastor prega, ele fala em último lugar, dá um alívio, não dá? Finalmente, Deus, obrigado. O Senhor ouviu as minhas orações, o Senhor é fiel mesmo. Muito bem, irmãos, em último lugar, o terceiro atributo que Deus nos emprestou. Primeiro, Ele nos emprestou a sua bondade. Segundo, Ele nos emprestou a sua justiça. Em terceiro e último lugar, Ele nos emprestou o seu amor. 1 João 4,7: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Ele não tem como não amar. Por isso que nós não entendemos o amor de Deus, porque na verdade eu não sou o amor, eu sou o pecador. Mas porque Deus me emprestou a capacidade de amar, eu posso fazer um exercício para amar, e eu amo. Mas por isso que o nosso amor é seletivo. A gente escolhe uns para amar, outros para amar menos, outros apenas para gostar e outros para desprezar. Por que o nosso amor é assim? Porque eu não sou amor. Deus é amor. Mas Ele me emprestou a condição de amar, então amar é uma possibilidade para nós. E é uma possibilidade real. Olha nós aqui. Olha a gente quando se casa. E aqui, meus irmãos, vai a grande ambiguidade da história.
Você pega um homem mau, você pega um assaltante de banco, ele assalta o banco, ele faz refém, ele troca tiro com a polícia, ele mata refém, ele consegue escapar, e ele chega na casa dele, tem um filhinho que vai abraçar ele e ele vai dizer: papai te ama. Essa é a maior ambiguidade da história. Como é que é possível, no mesmo ser mau, ter espaço para amor? Não tem aquele antigo filme Até os Brutos Amam? Porque Deus nos deu a capacidade de amar. O amor não é algo que Deus tem, amor é algo que Deus é. A relação entre as pessoas da Trindade ilustra o amor perfeito, Mateus 3,17. O amor de Deus busca altruisticamente o nosso bem-estar final, 1 João 4,10. Deus se entregou por nós através da morte de Jesus Cristo na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê... Vamos dar uma caprichada nesse texto, porque a Trindade amou o mundo inteiro, e a Trindade escolheu a segunda pessoa da Trindade para vir salvar o ser humano. Deus é amor, a Trindade é amor. Aqui está uma das provas lógicas que Tomás de Aquino fez no século XIV, provando que Deus é uma entidade familiar. Porque quando a Bíblia diz Deus é amor, não pode ter amor se não tem um alvo para ser amado. Ora, se Deus é desde a eternidade passada, antes que houvesse criação, e Ele sempre foi amor, isso significa que Deus não é uma pessoa só. Deus tem que ter outras pessoas nesta entidade. E tem Pai, Filho, ou seja, a experiência de amor começa na Trindade, e a Trindade nos dá essa capacidade de amar também. Um dos mais conhecidos atributos de Deus é o amor. Não é que Deus ama, Ele é amor, Ele não tem como amar. Ele não tem como dizer, não vou amar você. Ele ama porque Ele é amor. Veja bem, quando voltando ao Éden, quando Deus ordenou aos nossos pais, não comais da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando a Trindade, quando Deus procura Adão, perguntando, onde está? Deus não procurou Adão para matá-lo, Deus procurou Adão para amá-lo, e para anunciar perdão. É como se Deus falasse assim, pastor Giovanni: Adão no caso, marido e mulher, eu deveria destruir vocês agora. Eu deveria aniquilar vocês da história, porque vocês se tornaram rebeldes e pecaram, e vocês têm que morrer. Eu disse que morreria, mas nós decidimos outra coisa. Um animal vai morrer no lugar de vocês, porque daqui a alguns milênios, um de nós vai visitar esse mundo e vai fazer a morte perfeita. Mas por enquanto, eu pronuncio perdão para vocês. E para que vocês não sejam destruídos, nós somos obrigados a expulsar vocês daqui. Senão vocês, caídos e rebeldes, vão comer da árvore da vida e serão eternamente pecadores. E porque nós amamos vocês, vocês vão ser expulsos do jardim, mas vocês não vão de mãos vazias. Eu vou dar para vocês a possibilidade de vocês amarem. Deus é amor e nos emprestou a possibilidade de amar. Amém, meus irmãos? 1 João 3,16 nos informa: é assim que sabemos que Deus é amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós. O amor de Deus não se baseia no mérito humano,
o amor de Deus se baseia no próprio Deus. O amor é a força maior que existe no universo. Como é possível dois seres caídos, maus em si mesmo, na própria natureza, e ainda assim acharem espaço dentro de seu ser para amar? Jeremias 31:3: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Quando a gente fala de amor de Deus no Antigo Testamento, nós estamos tão acostumados, tão familiarizados com isso, que a gente não tem, nem sempre se dá conta que os deuses pagãos jamais amavam os seus adoradores. Tem um versículo que o pessoal recita muito, Salmo 33:12: feliz é a nação. Por quê? Porque o único Deus que ama o seu povo e seus adoradores é o Deus de Israel. Os outros deuses não estão nem aí. Preste atenção. Às vezes as pessoas falam bem assim: não, mas no islamismo Alá é o Deus da Bíblia. Não é. Não é. Alá só existe no Alcorão. Porque no Alcorão, Alá não ama seus adoradores. No Alcorão, Alá só recebe adoração e louvor. Não adianta nenhum Islã orar para Alá, Alá não vai ouvir, porque ele só recebe adoração. Escutei a história de um missionário. Os islãs chamam Jesus de Nissa. Nissa é uma palavra usada para Jesus Cristo no mundo islâmico. E um dos chefes do Islã de uma região chegou para um casal e disse: eu vou me casar com a sua filha. Só que a filha dele tinha 8 anos de idade. Só que como Maomé teve uma esposa com 8 anos de idade, então eles estabeleceram que se Maomé casou com uma menina de 8 anos de idade, qualquer homem pode casar com uma menina de 8 anos de idade. Agora os pais vão dizer para o chefe daquela região: não, você não vai casar, minha filha é uma criança. Você acha que eles iam dizer isso? Não. E o cara marcou a data do casamento. O casal, desesperado, falou: o que nós vamos fazer agora? Orar para Alá não adianta. Alá só recebe adoração. Alá não vai nos ajudar. Aí a mulher disse: você sabe que os cristãos dizem que Nissa é Deus, e Nissa escuta a oração. Então vamos orar para Nissa, para ele nos livrar disso. E eles falaram: vamos. Aí, como um bom religioso islã, eles se ajoelharam e começaram a orar. Nissa, é assim, assim, assim. Nós precisamos de uma saída. E Jesus Cristo apareceu para eles e disse: vocês vão hoje à noite sair daqui. Vocês estão perto da fronteira. Vocês atravessam a fronteira. Tem um povo meu que vai estar lá esperando vocês. Eles mais do que depressa pegaram as coisas, pegaram a filha, na alta madrugada, ultrapassaram a fronteira. Quando eles ultrapassaram a fronteira, tinha um grupo de cristãos lá. Quando eles chegaram e foram falar alguma coisa, os cristãos falaram: não precisa dizer nada, Jesus já nos disse que vocês iriam estar aqui. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque o único Deus que se relaciona com os seus adoradores é porque Ele ama. Os outros deuses não amam. Astarote não ama, Estar não ama, Marduk não ama, Osíris não ama, Ra não ama. Esses deuses, na configuração pagã, só existem para serem adorados, não para resolver problema de ninguém. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
porque é o único Deus que de fato ama quem busca Ele. Para concluir, amém, irmãos? Chega, né? 1 hora falando, tá bom demais. O que se conclui? Eu quero terminar. Você deve estar pensando assim: puxa vida, se Deus nos emprestou sua e seu, se Deus não tivesse emprestado isso, o que nós seríamos? O que eu disse? Seríamos como bichos, animais. O apóstolo Paulo deu um quadro para nós do que seríamos se não tivesse o quê? Bondade? Olha o que ele diz. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de pecado. Ora, o que você espera de um pecador? Só desgraça. Como está escrito: não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ora, como que uma sociedade vai se sustentar onde há pessoas que não se entendem? Como que uma sociedade vai se sustentar quando não busquem a Deus? Ele continua: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Como que uma sociedade vai se sustentar, Lari, se só tem gente inútil, gente que não presta? Não há quem faça o bem. Como que uma sociedade vai se sustentar se não há uma pessoa que faça coisa boa ou tenha bondade? Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Como que uma sociedade vai se sustentar se ela vive urdindo engano e com veneno de víbora? O que faz o veneno de víbora? Mata. A boca deles tem cheia de maldição e de amargura, seus pés são velozes para derramar sangue. Como uma sociedade vai viver sendo sanguinária e assassina? Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhece o caminho da paz, não há temor diante de Deus, diante de seus olhos. Esta é uma sociedade, se Deus não nos emprestasse bondade, justiça e amor. Um filósofo estava dando uma palestra na USP em São Paulo, um filósofo francês. Filósofo francês, sinônimo de ateísmo. Quando ele terminou a palestra, ele foi perguntado pelo auditório: qual é a maior necessidade da humanidade hoje? E o filósofo respondeu: a maior necessidade da humanidade hoje é saber se Deus existe. O cara é filósofo, o cara é ateu. Quando todo o auditório pensava que ele ia falar sobre o problema do ecossistema, a desigualdade social, os assassinatos, a fome, a corrupção, quando todo mundo esperava que a maior necessidade da humanidade era resolver esses problemas sociais, ele vem com Deus. Aí então perguntaram por quê? Ele disse: se Deus existe, existe uma maneira certa de viver, porque ninguém pode viver de qualquer jeito. Amém, irmãos? Os atributos de Deus são maravilhosos. Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus,